the disease turned out to be stronger. And in 2015, Baito died at the age of 36. The world-renowned bodybuilder from Iran sadly passed away. Olá, eu sou Charles Xavier e é uma honra ter você aqui. Ele chegou no topo e o corpo dele começou a desligar por dentro. No auge, quando todo mundo só via músculo e palco, ele travava uma guerra invisível, uma doença rara, agressiva, que inflama os vasos do sangue, foi tomando espaço e o mais sinistro, por fora, parecia que ele ainda podia vencer qualquer um. Por dentro, a circulação falhava, os órgãos sofriam e o tempo virou inimigo. O nome dele era Baito Abbaspur, o Baito, orgulho do Irã no fisiculturismo. Ele foi do anonimato ao palco do Olímpia e depois ao hospital de forma brutal. E essa história aqui não é só sobre morrer cedo, é sobre como o auge pode ser uma armadilha. Então, já deixa o seu like monstro, se inscreve no canal porque esse vídeo é daqueles que fica na cabeça. Agora respira, porque a ascensão dele foi gigante e a queda foi rápida e cruel. Baito nasceu em 1979 na cidade de Bihar, no Kurdistão iraniano. Cresceu em Karaj, perto de Teherã, numa realidade bem longe do glamour do esporte. Ele começou a treinar com pesos por volta de 1996, ainda adolescente na raça, sem internet ensinando execução, sem patrocínio, sem atalho de influência. Era ferro, dor, repetição e uma obsessão silenciosa de provar valor. E quanto mais ele treinava, mais ele parecia diferente, compacto, denso, cheio. O físico dele tinha aquela estética old school, como cintura apertada e vácuo clássico. Só que no Irã, subir no fisiculturismo mundial era quase como sonhar em outro planeta. Mesmo assim, ele decidiu que não ia ser só mais um cara forte da academia. Ele queria virar referência e estava disposto a pagar o preço. Os primeiros resultados apareceram como sinal de destino, mas também como pressão. No ano 2000, ele já bateu forte e virou vice no Campeonato Nacional do Irã. Aquele foi tipo, ok, eu não sou promessa, eu sou realidade em construção. Ele voltou ainda mais insano, mais disciplinado, mais faminto do que antes. Em 2003, ele não só venceu no Irã, como brilhou fora, no cenário amador mundial. É nessa fase que o nome dele começa a circular como o cara do Irã que assusta. Baixo, muito compacto, mas com pernas e densidade que chamavam a atenção. Ele mostrava que a altura não manda em nada, quando a estrutura é absurda. E cada vitória virava gasolina, só que também virava cobrança interna, porque quando você ganha cedo, você começa a achar que não pode mais perder. Só que o mais interessante é que o Baito não era só físico, era mentalidade. Ele tinha aquela postura de quem não fala muito, mas trabalha dobrado. A galera via o shape pronto, mas não via as horas de treino e a vida apertada. Ele era o tipo que parece calmo, mas por dentro tá sempre em modo guerra. E foi assim que ele começou a colecionar títulos de respeito, um degrau por vez. Em 2005, ele ainda consegue destaque em Mundial Amador e segue crescendo. Depois vieram conquistas continentais, como títulos na Ásia, e o nome só aumentou. Só que o sonho real estava guardado numa palavra: pró. Porque ser amador é ser bom, ser pró é virar alvo do mundo inteiro. E ele estava chegando perto desse portal.
Calma, presta atenção agora, porque isso aqui pode ser exatamente o que vai definir como você começa 2026. Se você quer virar o ano com o pé direito, focado, disciplinado e cuidando de verdade da sua saúde e do seu corpo, esse é o momento. Enquanto muita gente vai começar o ano prometendo, segunda eu volto. Você pode começar agora com um plano claro, organizado, possível de seguir. Eu acabei de liberar o pacote completo Balonati, um combo pensado para quem decidiu que 2026 não vai ser mais um ano qualquer. Treino masculino de 8 semanas estruturado por fases com execução detalhada para evoluir de verdade. Treino de 8 semanas para mulheres focado em quadríceps e glúteos usando técnicas que realmente transformam perna e glúteo. Dieta de bulking de 12 semanas organizada passo a passo para ganhar massa e qualidade. Dieta de cutting de 12 semanas feitas para secar, mantendo o máximo de músculo. Agora, presta atenção nisso aqui. Esses métodos seguem a mesma linha de trabalho usada pelo coach brasileiro famoso, que levou 2 atletas ao topo do Mr. Olímpia. Um combo desse nível normalmente custa entre 300 e 500 reais. Mas para você que quer começar 2026 com foco, saúde e direção, eu liberei tudo isso por apenas R$19,90. Isso mesmo, R$19,90. Menos que um lanche, menos que um pré-treino e infinitamente mais barato do que começar mais um ano prometendo mudança e não fazer nada. Se você quer entrar em 2026 com o pé direito, cuidando do corpo, da mente e construindo um shape que representa disciplina e respeito próprio, essa é a sua chance. Clica no link agora, garanto o combo, começa hoje. QR Code vai direto, não deixa o próximo ano começar igual aos outros. E se você estiver vendo esse vídeo, você levará de brinde um treino completo focado, com ênfase em bíceps e tríceps, para te ajudar a ter braços imensos. Aproveita! Sangue, suor e disciplina, Balonati 2026 começa diferente. Garante já! Depois de tanto amassar no amador, veio a virada lógica, entrar no profissional. E aqui tem um detalhe que pouca gente entende. Ele não era alto, mas era perigoso. Mesmo assim, ele encarou a Open contra caras muito maiores e mais largos. Em 2012, ele estreia como Pro no FIBO Power Pro e já mete presença forte. Chega lá e pega um top 4 com perna insana e aquele vácuo que juiz respeita. Nesse momento, o recado era claro. O Irã tem um monstro no jogo. E isso muda tudo, porque Pro não é só competir. É sobreviver à pressão, viagem, ranking. Cada show vira teste psicológico. Errar pose custa colocação, custa contrato, custa futuro. E ele foi segurando a bronca, ficando mais completo, mais maduro, mais temido. Até que chega o ano em que ele crava o nome de vez. Em 2013, vem o ponto alto, o Nordic Pro, e ele simplesmente vence. Primeira vitória profissional grande, e o mundo começa a olhar diferente para ele, porque vitória em Pro é tipo carimbo. Esse cara pode entrar em palcos maiores. E quando você prova isso, as expectativas explodem em cima do seu pescoço. A partir dali, o Baito não era mais história bonita do Irã. Ele virou uma ameaça real no circuito. E isso atrai tudo. Holofote e sombra. Mais treinos, mais dieta rígida, mais desgaste, mais viagens, mais risco. É aquela fase em que o atleta vive para a competição e quase some como pessoa. E quando tá ganhando, ninguém pergunta se você tá bem. Só que querem ver o próximo show. Só que o corpo cobra. E às vezes ele cobra de um jeito que ninguém vê chegando. E é aqui que a história fica tensa, porque ele toma uma decisão estratégica. Ele percebe que na Open a diferença de altura pesa e migra para 212 em 2014. Ou seja, uma categoria mais justa para o biotipo dele, onde estética e densidade brilham. E essa mudança dá certo rápido, rápido demais. E isso é o que torna tudo mais cruel. No Olympia 212 Showdown 2014, ele faz um resultado enorme, 5º lugar. Depois, em shows como Praga e San Marino, ele chega muito perto do topo. Teve competição que ele ficou em 2º, respirando no cangote do campeão da 212. O Baito estava no auge técnico,
no auge de respeito, no auge de possibilidade. E quando parece que agora vai, é quando a vida prepara o golpe. Porque o inimigo dele não era um rival no palco, era uma doença dentro do sangue. Em 2015, bem no ano em que ele parecia pronto para fazer história maior, vem o diagnóstico: vasculite, uma doença rara que causa inflamação nos vasos sanguíneos. E isso não é um probleminha, tá? Isso mexe com circulação, oxigênio e nutrição dos órgãos. Os vasos podem engrossar, estreitar, enfraquecer, cicatrizar e o fluxo começa a falhar. Quando o sangue não chega direto, tecido sofre, órgão sofre e o corpo vai apagando por dentro. E a parte mais assustadora é que ela pode atacar em silêncio, confundindo sintomas. Você acha que é cansaço, dor, febre, queda de rendimento e na real é algo mais grave. E para o atleta, isso é um terror psicológico. Você treina para dominar o corpo e perde controle. Só que no auge, o cara não quer parar. Ele pensa que vai dar para segurar mais um pouco. E é aí que o relógio começa a correr contra ele. A vasculite, muitas vezes, está ligada à desregulação do sistema imune. Pode ser primária, sem causa clara ou secundária, ligada a infecções, remédios ou doenças. O que importa aqui é o impacto. O corpo começa a entrar em modo guerra interna. Tratamento costuma envolver corticosteroides em dose alta e, em alguns casos, imunossupressores, ou seja, controlar a inflamação, frear o ataque do próprio sistema imune e proteger órgãos. Só que isso exige tempo, acompanhamento rígido e o atleta vive na pressa. E o Baito, segundo relatos, foi hospitalizado, teve melhora e depois voltou a piorar. Imagina o terror de sair do hospital achando que vai reagir e descobrir que tá pior. O cara que fazia pose com controle total agora tá refém de exame, soro e monitor. E o mundo lá fora só vê: cadê o shape do Baito? Sem entender o que está acontecendo. E aí chega a parte que dá um nó na garganta, a escalada final. Ele volta a ser internado, o quadro piora e a notícia começa a circular entre amigos e fãs. Gente próxima fala que ele estava lutando pela vida e o clima vira despedida antecipada. Ele entra em coma no hospital em Teherã, é colocado em ventilação mecânica. Nesse ponto, não é mais sobre competir, é sobre sobreviver mais uma noite. E quando um atleta cai assim, parece que o mundo perde o chão junto. Porque ele era um símbolo, o Irã no Olímpia, o cara do vácuo, o compacto perigoso. Mas a vasculite não respeita símbolo, não respeita shape, não respeita disciplina. Ela só avança, fecha caminho, rouba oxigênio e cobra um preço que ninguém quer pagar. E aí a história vira tragédia. Baito Abbaspor morreu em 25 de agosto de 2015 com 36 anos. O detalhe cruel é que isso aconteceu quando a carreira dele estava apontando para cima. Ele tinha vencido o show profissional, tinha encontrado a categoria perfeita, tinha virado ameaça real. E de repente, tudo vira quarto de hospital, tubos, ventilador, família desesperada, fãs em choque. O palco que antes era luz vira silêncio e a timeline vira luto. E fica aquela pergunta que ninguém consegue responder sem doer: por que com ele? Só que tragédia não pede permissão. Ela só chega e muda a vida de todo mundo. O nome dele continua vivo, mas a presença física foi arrancada no meio do caminho. E a gente percebe uma coisa: o auge, às vezes, é o momento mais perigoso, porque é quando você menos aceita parar. E agora eu vou falar direto com você, sem romantizar nada. Quando o corpo dá sinal estranho, não é fraqueza, não é migué, não é frescura. Pode ser algo sério, pode ser algo autoimune, pode ser uma inflamação que ninguém vê. E no fisiculturismo, onde todo mundo tenta ser máquina, a galera ignora sinal demais. O Baito era disciplinado, era casca grossa, era guerreiro, e mesmo assim aconteceu. Então não deixe o ego te enganar, exame não é inimigo, médico não é hater, pausa não é derrota, porque shape você reconstrói,
mas órgão, sistema imune e vida não tem reload. E a lição real aqui é que saúde não é estética. Saúde é você continuar existindo amanhã. Se você está sentindo algo diferente, investiga, porque coragem de verdade é se cuidar. E não espera virar urgência para levar seu corpo a sério. Se esse vídeo te fez refletir, comenta aqui. Qual foi o sinal do corpo que você já ignorou? Eu leio tudo e isso pode abrir o olho de alguém que está no limite sem perceber. Deixa o like monstro para fortalecer o canal, porque conteúdo assim não é só entretenimento, é alerta. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente conta a verdade do esporte sem maquiagem. E se você curte histórias de superação e também os lados sombrios do fisiculturismo, fica comigo. O legado do Baito não é só o shape, é o impacto, a inspiração e a lembrança do que importa. Que ele seja lembrado pelo que construiu e que a gente aprenda com o que o destruiu. Tamo junto, se cuida, porque nenhum troféu vale mais que a tua vida. E no próximo vídeo eu te trago outra história que vai te prender do começo ao fim. Eu sou Charles Xavier e vou ficando por aqui.